O impossível bate de frente com a lógica. Senku Ishigami, o gênio que reconstruiu a civilização, que é enciclopédico, química, física, biologia, engenharia. Para ele, tudo pode ser explicado pela ciência. Frieren, a elfa que viveu 1000 anos, grande maga matadora de demônios, e alguém que acredita que nem tudo precisa ser explicado. Mas então, e se o homem da ciência entrasse no mundo da magia? Um lugar onde fórmulas não funcionam, onde lógica perde significado, onde tudo que Senku conhece simplesmente deixa de fazer sentido, porque pela primeira vez ele encontrou algo 10 bilhões por cento impossível. Este é Duelo de Gênios, aqui no Xadrez Mental, e nessa história vamos descobrir o que acontece quando a ciência tenta explicar magia. Se você curte análises filosóficas e psicológicas assim, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixa nos comentários, você confia mais nos números ou no que acredita? Agora fiquem tranquilos, porque isso aqui vai mexer com tudo que você pensa sobre conhecimento. Ato 1. O cientista no mundo impossível. Senku acorda, não no mundo de pedra, mas no mundo de Frieren. Primeira reação: análise, vegetação diferente, arquitetura medieval, tecnologia inexistente. Ele não entra em pânico, nunca entra, porque pânico não resolve, análise resolve. Senku vê Frieren levitando sem propulsão visível, sem jato, sem helicóptero, nada. Primeira reação de Senku: isso é 10 bilhões por cento impossível! Mas ela está fazendo, na frente dele, desafiando a física. Senku começa a medir distância do chão, calcular massa corporal dela, estimar a energia necessária para a levitação, procurar fonte de propulsão escondida. Frieren pousa, olha para ele. Você está analisando minha magia? Senku, magia? Não existe magia, só existe fenômeno que ainda não entendemos. Então Frieren rebate: você é cientista? E o Senku: sou, e tudo pode ser explicado pela ciência. Então a Frieren retorna para ele: nem tudo precisa ser explicado. Senku fica em silêncio, porque pela primeira vez encontrou alguém que não quer entender, que aceita o mistério, e isso é incompreensível para ele. Senku vive para explicar, Frieren vive para aceitar, e nenhum dos dois entende o outro. Ato 2. A obsessão pela verdade. Senku então entra na equipe, não porque quer aventurar, porque Frieren é fonte de conhecimento. Senku então fala para ela: me deixa viajar com você, quero estudar essa magia. Frieren aceita, não porque precisa dele, porque ele é interessante. Primeira vez em séculos que alguém questiona tudo que ela faz. Então a gente chega na primeira cena, que seria ele analisando a mana. O Senku então diz: então mana é energia? Sim e não. Então Senku rebate novamente dizendo: energia tem que seguir leis termodinâmicas, conservação, entropia. Então Frieren afirma: mana não segue essas leis. Senku congela, porque tudo que ele sabe depende dessas leis, e se não funcionam, nada faz sentido. Então vamos para a segunda cena, que é tentando medir a mana. Senku constrói detector de mana com cristais do ambiente, fios de metal básicos, tentativa primitiva. Frieren observa: você acha que isso vai funcionar? E o Senku diz: 10 bilhões por cento, talvez. E reage levemente, mas reage. E o Senku: funciona! Frieren pela primeira vez fica impressionada, porque em 1000 anos ninguém nunca tentou medir a mana, só usar. Então vamos para a cena 3, os Grimórios, que seria tipo igual programação. Senku vê Grimório, sequências, símbolos, padrões. Senku diz: isso é código? Frieren diz: são feitiços. Então Senku logo diz: sequências organizadas para produzir resultado específico. Isso é programação. Frieren nunca pensou assim, mas faz sentido. Senku está fazendo algo inédito, aplicando o método científico em magia. Observação: vê magia funcionar. A hipótese: mana é igual a energia desconhecida.
Experimento, detector de mana, análise, Grimório seria igual a sequências lógicas. E Frieren nunca viu isso, porque magos aceitam magia. Senku questiona a magia. Frieren usa magia há 1000 anos, Senku analisa a magia há 3 dias e já está encontrando padrões que ela nunca viu. Ou se viu, nunca prestou atenção, só ignorou. Ato 3. O limite da lógica. Então vamos ter a primeira batalha. Um demônio ataca Frieren, prepara a magia ofensiva contra Zoltrak. Senku observa a energia liberada, sem combustível, sem reação química visível. Impossível, mas funciona. Demônio derrotado. E logo ele pensa, se entendo o princípio, posso reproduzir. Tenta criar explosão química. Funciona. Propulsão. Funciona. Levitação sem propulsão? Falha. Porque não importa o que tente, não consegue replicar magia. Falta algo que a ciência não explica. Aí ele se pergunta por que ele não consegue reproduzir. E a Frieren diz pra ele porque magia depende de imaginação, não só lógica. Senku logo diz, imaginação não é mensurável. E a Frieren diz pra ele, exatamente. Primeira vez que Senku encontra limite absoluto, não porque falta conhecimento, mas sim porque o conhecimento não basta. Logo Frieren diz a ele, você disse que ciência explica tudo, mas e sentimentos? Amor, saudade? Senku diz, reações químicas no cérebro, ocitocina, dopamina. Então Frieren rebate, então se eu explico como você se sente, isso muda o que você sente? Então Senku fica em silêncio, porque pela primeira vez lógica não tem contra-argumento. Senku pode explicar como magia funciona, mas não pode explicar por que funciona, e essa diferença destrói ele. Ato 4. A síntese. Meses depois, Senku tenta uma outra abordagem. Ele para de tentar explicar a magia, começa a tentar usar magia. Frieren ensina como sentir mana, como visualizar feitiço, como imaginar o resultado. Senku pela primeira vez aceita que não entende tudo e mesmo assim ele tenta. Feitiço simples, criar uma luz. Senku fecha os olhos, visualiza a imagem e funciona, minimamente, mas funciona. Frieren sorri e fala, você conseguiu. Senku não entende nada e Frieren diz, não precisa entender. Senku percebe, ciência explica mundo conhecido, magia expande mundo desconhecido. Não são opostos, são complementares. Ciência sem magia igual a limitada, magia sem ciência é igual a algo caótico. Mas quando a gente une as duas, as possibilidades são infinitas. Frieren começa a usar métodos de Senku, mediar mana antes e depois dos feitiços, testar padrões em grimórios, analisar, não porque perdeu fé na magia, porque entender mais melhora a magia. 1000 anos usando magia, 3 meses com Senku e descobre coisas que nunca viu. Senku cria um dispositivo que amplifica a mana, usando cristais de magia com circuito científico, híbrido perfeito. Frieren testa, a magia fica 3 vezes mais forte. Então Senku diz, ciência potencializa a magia. E a Frieren, e magia expande a ciência. Senku não venceu a magia, e magia não venceu a ciência. Ambos se complementaram. Ato 5. Conclusão filosófica. Então, essa é a lição final. Senku aprendeu, conhecimento tem limites, mas curiosidade não tem. Ele não conseguiu explicar magia completamente, mas conseguiu usar magia, e isso é suficiente. Frieren já aprendeu. Aceitar mistério é válido, mas questionar o mistério também é. 1000 anos aceitando magia, nunca questionando. Senku mostrou que questionar não destrói a magia, aprofunda ela. A ciência de Senku explica como as coisas funcionam, reproduz fenômenos, avança rápido, limitado por lógica, não alcança imitação. Já a magia de Frieren aceita o mistério, expande possibilidades, funciona além da lógica, sem análise fica estagnada, 1000 anos sem evolução.
Ciência sem magia explica o mundo, mas não o expande. E a magia sem ciência expande o mundo, mas não otimiza. Juntas explicam e expandem, otimizam e criam infinitas possibilidades. Senku buscava explicar tudo, Frieren aceitava o mistério, e juntos descobriram que o verdadeiro conhecimento não é escolher entre ciência ou magia, é unir ambas. Vamos fazer agora aquele resumo maroto que a gente sempre faz. Então, gente, resumindo, quando o Senku para no mundo, ele vai tentar explicar tudo, ele não fica tão assustado, na verdade ele fica, mas ele não deixa isso alterar o que é eficiente no momento, que é ele analisar a situação, porque isso não vai resolver o problema dele se ele ficar assustado com tudo que ele tá vendo e tá acontecendo, certo? Então, ele vê lá a Frieren e tal, tudo mais, viu umas coisas tipo assim, nossa, como que ela tá fazendo isso, né? E ele já começa a tentar entender. Aí ela explica, aí ele, putz, como assim não dá pra eu entender tudo? Peraí, aí ele fica lá nesse embate, né? Ela não questionando os mistérios e ele querendo questionar tudo, até o que não dá pra ser explicado. Então, a partir disso, eles se unem na aventura, né? Para que o Senku sacie a vontade de conhecimento dele e ela entende quem que é aquela pessoa que discorda do que é a magia toda em si. Então, passando pelas adversidades, inimigos e várias conversas, vários questionamentos, eles acabam chegando em uma conclusão. Que ambos estão tanto errados quanto certos, porque não é só um lado que está correto. Na verdade, unindo esses dois lados, a gente já expande o que foi explicado. Um é extensão do outro. Então, no final das contas, um ajuda o outro a aprender algo novo. E o interessante é que um tem todo o conhecimento lógico e o outro tem todo o conhecimento do desconhecido. Inclusive viveu 1000 anos e o outro é meio que uma enciclopédia humana. Na real, os dois são, né? Um é uma biblioteca e o outro são milhares de livros em um só. Encerramento. Conhecimento não tem uma forma. Às vezes é explicação, às vezes é aceitação. Senku não venceu Frieren, Frieren não venceu Senku. Ambos evoluíram. E a pergunta reflexiva que fica é: e você? Quando encontra algo inexplicável, você força a explicação ou aceita o mistério? Deixa nos comentários. Você é mais Senku ou mais Frieren? Esse foi o Duelo de Gênios, aqui no Xadrez Mental. E lembre-se, o verdadeiro sábio não é quem sabe de tudo, é quem sabe que nunca saberá de tudo.